Eu não era pastor. Eu não era líder de louvor. Eu era engenheiro de som. O tipo por trás das cenas, a passar os cabos, a misturar os monitores, a garantir que todos no palco soavam perfeitamente. Trabalhei em mega conferências, concertos cristãos, digressões de louvor. Ouvi milhares a cantar louvores a Deus, através de altifalantes gigantes. Vi as luzes, as máquinas de fumo, as mãos erguidas, as lágrimas. Mas no fundo, eu estava vazio. Eu ainda acreditava em Jesus. Eu não me tinha afastado da igreja, mas algures no caminho. Deixei de sentir o peso do que o louvor significava. Comecei a vê-lo como produção, não como sacrifício. As canções tornaram-se ruído de fundo. As vozes tornaram-se performance. E eu, como muitos, esqueci que o louvor não era sobre como soava, era sobre para quem era. Então, uma tarde, enquanto me preparava para uma noite de louvor num auditório no centro da cidade, desmaiei na cabine de som. Paragem cardíaca. Sem aviso, sem dor, apenas escuridão. Os paramédicos disseram que o meu coração parou por 18 minutos, clinicamente morto, mas eu não me desvaneceu no nada. Fui puxado, não, atirado para um reino fora do tempo. Parecia luz tremeluzente. O ar estava vivo, e então ele estava lá. Jesus. Não o Jesus dos slides das conferências. Não o pastor calmo das pinturas. Este Jesus tinha fogo nos olhos e uma túnica que parecia tecida da própria eternidade. E ele estava a chorar. Ele olhou para mim e disse com uma voz que abalou a minha alma: há canções que o meu povo canta que me partem o coração. Fiquei atordoado. O que poderia aquilo significar? Ele mostrou-me 6 canções de louvor, 6 canções globalmente conhecidas e amplamente amadas, e disse-me por que é que o entristeciam. Não por causa das melodias, mas por causa dos corações por trás delas, das mensagens, da glória mal colocada. Eu tinha misturado estas canções, ajudado a amplificá-las, promovido-as, e agora estava diante do Rei da Glória, desfeito. Eu morri para poder ouvir o que ele tinha a dizer, e voltei para vos contar. No momento em que o meu coração parou, foi como ser arrancado da minha própria pele. Não havia túnel de luz, nem flutuar suavemente sobre o meu corpo. Em vez disso, fui violentamente puxado para um lugar que só consigo descrever como pura consciência. Eu ainda conseguia sentir, mas não com a carne. Eu ainda conseguia ouvir, mas não com os ouvidos. O meu espírito estava acordado de uma forma que nunca estivera antes. A escuridão não estava vazia. Era santa. Eu estava suspenso no que parecia um vazio vivo. E então, de repente, esse acesso e sair sente. Ele estava lá. Jesus. Nenhuma apresentação era necessária. A minha alma soube instantaneamente. A sua presença era aterrorizante e terna ao mesmo tempo. Ele irradiava uma autoridade que me fazia sentir microscópico. No entanto, ao mesmo tempo, senti-me mais visto do que em toda a minha vida. Ele não precisava de fazer perguntas. Ele conhecia-me. Cada dúvida escondida. Todas as vezes que o ignorei durante os momentos de louvor, todas as vezes que sorri por fora, enquanto o meu coração estava frio por dentro, ele sabia de tudo. Então ele olhou para mim e disse palavras que nunca esquecerei. Tu sabes como amplificar o som, mas não a minha voz. Tu ajudas outros a cantar para mim, mas poucos cantam por mim. Caí de joelhos, ou pelo menos senti que caí, e comecei a chorar. O peso da sua santidade era insuportável. No entanto, ele não me esmagou. Em vez disso, os seus olhos começaram a encher-se de lágrimas. Há canções, ele sussurrou, cantadas em meu nome, que eu não posso receber. Foi então que ele começou a mostrar-me, uma por uma. As canções apareceram diante de mim como cenas num ecrã. Canções que eu tinha ouvido 1000 vezes, mas nunca do seu ponto de vista. E o que eu vi
Partiu-me, canção 1, Reckless Love, de Cory Asbury. Lembro-me de quando Reckless Love foi lançada, explodiu. Grupos de jovens choravam com ela. As igrejas tocavam-na em repetição. Os líderes de louvor chamavam-na ungida, e eu também acreditei. Eu até ajudei a misturar esta canção durante 2 eventos de louvor separados, ajustando o reverb, garantindo que os vocais se elevavam na ponte. Oh, o amor avassalador, infinito, imprudente de Deus! Mas quando Jesus me mostrou esta canção, o seu rosto ficou pesado de tristeza. Ele disse: "O meu amor não é imprudente, é santo, é intencional, é perfeito." Naquele momento, se eu vi algo, não era apenas sobre a palavra imprudente, era sobre a abordagem casual à minha natureza. O coração por trás da canção tinha boas intenções, mas a teologia estava errada. As palavras importam no louvor. Estamos a declarar verdades não apenas sobre as nossas emoções, mas sobre quem Deus é. Então ele disse algo que me abalou. Quando o meu povo me romantiza, eles me reduzem. Eu vi multidões a balançar ao som da música, lágrimas a correr, mas muitos estavam a adorar uma ideia de amor, não a pessoa de Cristo. As letras focavam-se mais na emoção do que na reverência. Fazia as pessoas sentirem que Deus as amava, mas não as convidava a temê-lo ou a obedecer-lhe. A Escritura surgiu no meu espírito. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Deus não é homem para que minta. Números 23:19. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e fiel em tudo o que faz. Salmo 145:17. A imprudência implica caos, risco, imprevisibilidade, mas o amor de Deus não é nada disso. A sua busca por nós é calculada, soberana e santa. Jesus mostrou-me que quando a igreja canta o seu amor como imprudente, muitos subconscientemente começam a confiar numa graça imprudente, uma que permite o pecado, ignora o arrependimento e celebra sentimentos em vez da verdade. Eu era culpado. Eu tinha estado em cabines de som e levantado as mãos enquanto os corações estavam a ser enganados, não por má intenção, mas por distorção poética. Ele olhou para mim e disse: "No momento em que o vosso louvor se torna sobre o que vos move, em vez do que me honra, deixa de ser louvor." Essa foi apenas a primeira canção. Canção número 2. What a Beautiful Name, de Hillong Worship. Quando Jesus me mostrou esta canção, a minha primeira reação foi confusão. "Mas, Senhor", eu disse, "esta parece santa. As pessoas choram durante ela. Levantam as mãos. As letras dizem: o teu nome é lindo, maravilhoso, poderoso." Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, foi-me mostrada uma visão, um santuário cheio de luzes e vozes, a canção ecoando pelo ar. A música era cinematográfica, emocional, arrebatadora. Mas no espírito, algo parecia errado. Jesus falou: "Eles cantam sobre o meu nome, mas esquecem o que o meu nome exige." Então ouvi esta linha ecoar mais alto do que as outras: "Tu não querias o céu sem nós. Então, Jesus, tu trouxeste o céu cá para baixo." Ele virou-se para mim, com os olhos cheios de dor, e disse: "Esta linha não é verdade. Eu não morri porque não suportava estar sem o homem. Morri em obediência ao Pai para satisfazer a justiça, para derrotar o pecado." As palavras perfuraram-me. De repente eu vi: "Uma gigante, eu vai", e eu vi como subtilmente o evangelho tinha sido reescrito nesta canção. Não era apenas licença poética, era uma remodelação do motivo divino. Fazia as ações de Deus parecerem centradas no homem, como se o seu anseio por nós fosse a razão última para a cruz. Jesus mostrou-me como esta linha, embora bem intencionada, se tinha tornado a semente de uma mudança perigosa no louvor moderno, de uma teologia centrada em Deus para uma emoção centrada no homem. No homem.
Eles cantam como se o seu valor fosse a causa do meu sacrifício. Mas foi a minha santidade, a minha justiça, a minha misericórdia. Eu amo-os, sim, mas o meu amor não é desesperado. É soberano. Ele lembrou-me de João 3,16, não como uma declaração romântica, mas como uma transação divina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não porque não pudesse viver sem nós, mas porque escolheu redimir-nos. Então ele mostrou-me líderes de louvor a citar esta linha como escritura, a pregá-la como teologia, a construir mensagens inteiras sobre a ideia de que Deus não queria o céu sem ti. Eu sempre existi em perfeita comunhão, disse Jesus. Eu não morri de solidão. Morri por retidão. Chorei porque tinha acreditado nisso. Eu tinha partilhado essa letra. Eu tinha cantado com paixão. Mas o céu via-a de forma diferente. Diz-lhes para regressarem à verdade, ele disse, e para que o seu louvor reflita quem eu sou, não apenas quem eles sentem que eu sou. Canção número 3, Good Good Father, de Chris Tomlin, originalmente de House Fires. Esta foi a mais difícil para mim pessoalmente. Eu tinha cantado esta canção durante anos. Toquei-a em dedicatórias, batismos, até funerais. O refrão tinha se tornado um hino em inúmeras igrejas. Tu és um bom, bom pai, é quem tu és, e sou amado por ti, é quem eu sou. Quando Jesus me revelou esta canção, eu esperava conforto. Eu esperava que ele sorrisse e acenasse. Talvez afirmasse que acertamos nesta, mas ele não o fez. Ele mostrou-me quartos, santuários mal iluminados, grandes auditórios, círculos de oração, todos cheios de pessoas a balançar e a sussurrar as mesmas letras repetidamente. Mas em vez de incenso a subir ao céu, eu vi fumo a desviar-se para o lado. Jesus olhou para mim e disse: Eles cantam estas palavras para se sentirem confortados, não para se submeterem. Fiquei atordoado. Então ele revelou algo mais profundo. O problema não era a canção em si, mas a forma como era usada, como se tinha tornado uma canção de embalar espiritual, em vez de uma oferta de louvor reverente. Era uma canção que reforçava um sentimento da bondade de Deus, mas sem o equilíbrio da sua santidade. Ele disse: Eles chamam-me Pai, mas não me temem. Eles querem o meu abraço, mas rejeitam a minha disciplina. De repente, eu vi flashes. Pessoas a viver em pecado aberto, regressando, semana após semana, para cantar: Tu és um bom, bom pai. Como se repetir o refrão pudesse abafar a convicção. Eles não estavam a arrepender-se, estavam a suavizar a sua culpa com melodia. Então ele citou a Escritura: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Lucas 6,46. Eu serei um pai para vós, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, saí do meio deles e separai-vos. Como em 2 Coríntios 6, Sário 17,18, ele explicou que muitos tinham reduzido a sua paternidade a uma afirmação emocional, em vez de compreenderem que um verdadeiro pai disciplina, treina e chama à obediência. A minha bondade não anula os meus padrões. O meu amor não ignora o pecado. A minha paternidade não me torna suave. Eu ainda sou o juiz. Tive de me arrepender, porque percebi que tinha usado esta canção não para o glorificar, mas para me fazer sentir seguro. Tinha permitido que se tornasse um escudo contra o autoexame. Diz-lhes que Jesus disse: Eu sou um bom, bom pai, mas também sou um fogo consumidor. Canção 4. Who You Say I Am, de Hillsong Worship. Eu sabia que esta estava a chegar. Assim que Jesus me mostrou o título, algo dentro de mim tremeu. Esta canção está em todo o lado, desde escolas dominicais a eventos em estádios. Fala de identidade, liberdade, adoção.
Já ouvi pessoas chorarem com ela, declará-la sobre as suas vidas, até gritá-la durante os apelos ao altar. As letras dizem: Eu sou escolhido, não abandonado, eu sou quem tu dizes que eu sou. Quando esta canção tocou na visão, eu esperava a afirmação, mas Jesus não sorriu. Ele disse: Eles adoram cantar sobre quem eles são, mas não procuram quem eu sou. Aquela frase atingiu como um trovão. Ele mostrou-me multidões a gritar a sua identidade em Cristo com paixão. Mas poucos deles estavam verdadeiramente rendidos. Declaravam que eram escolhidos, enquanto ainda se agarravam a pecados secretos. Diziam que eram livres, enquanto viviam em cativeiro. E o pior de tudo, muitos estavam a proclamar filiação sem nunca se submeterem ao Pai. Jesus explicou: Eles usam as minhas palavras para construir a autoestima, não o santo temor. Eles declaram as minhas promessas sem obedecer à minha aliança. Então ele mostrou-me como a canção subtilmente reforça um evangelho centrado no eu. Repete eu sou repetidamente, mas diz muito pouco sobre quem Deus é ou o que ele exige. Era como um espelho a refletir encorajamento, mas não transformação. Ele trouxe à mente as Escrituras. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mateus 7:21. Se vos mantiverdes na minha doutrina, sois verdadeiramente meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:31-32. Jesus não era contra a declaração de identidade, mas ele mostrou-me que identidade sem obediência é engano. Muitas pessoas estão a ser informadas de que são livres em Cristo, mas nunca se arrependeram. Eles estão a cantar sobre liberdade enquanto ainda estão escravizados ao pecado. Ele olhou para mim e disse: A minha palavra define-te, mas a minha cruz deve refinar-te. Então ele acrescentou: Eles cantam sobre serem escolhidos, mas não me escolhem diariamente. Eles cantam sobre serem livres, mas não andam na minha verdade. Isto não é adoração. Isto é afirmação disfarçada de adoração. Eu não consegui responder. Eu tinha cantado esta canção com ousadia. Eu tinha acreditado que empoderava as pessoas, mas agora eu via como se tinha tornado um substituto para a rendição, uma celebração de posição sem busca. Diz-lhes, ele disse, eu não morri para os fazer sentir seguros, eu morri para os fazer santos. Canção 5, Waymaker de Sinach, popularizada por Leland, Michael W. Smith e outros. Esta surpreendeu-me. Waymaker espalhou-se pelo mundo, de igrejas em África a mega-igrejas na América. Foi cantada em hospitais durante pandemias, em tendas de avivamento e em digressões de louvor. A repetição das suas declarações tornou-se icônica. Waymaker, operador de milagres, cumpridor de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, é quem tu és. Quando Jesus trouxe esta canção diante de mim, eu quase esperava que ele se regozijasse, mas a sua expressão era sóbria, profundamente sóbria. Ele disse: Eles cantam os meus títulos, mas não esperam pelo meu tempo. Imediatamente vi uma enxurrada de pessoas a declarar Waymaker em desespero, não em submissão. Não estavam a cantar por fé, estavam a cantar por frustração. Vi pessoas a exigir milagres, a forçar declarações, a manipular a fé como uma arma para conseguir o que queriam. Eles chamam-me operador de milagres, disse Jesus, mas tratam-me como um mágico. Eles querem avanços mais do que a mim. Eles querem a minha mão, mas não o meu rosto. Vi esta canção a ser usada como um cântico, gritada sobre contas, sobre doenças, sobre casamentos desfeitos, sem arrependimento, sem coração rendido, apenas força emocional. Tinha se tornado um feitiço espiritual para muitos.
Não adoração, não rendição, apenas desespero misturado com pretensão. Ele mostrou-me como até os líderes tinham usado esta canção para agitar uma multidão, para criar ambiente em vez de convidar a verdadeira presença. Eles invocam o meu nome, mas rejeitam a minha voz. Eles proclamam o meu poder, mas recusam a minha poda. Então a Escritura brilhou diante de mim. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Mateus 15, 8, 9. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes nos vossos prazeres. Tiago 4, 3. Jesus não condenou a canção em si, mas mostrou-me como ela se tinha desconectado da cruz. As pessoas declaravam promessas sem viver em aliança. Esperavam que ele abrisse um caminho, mas recusavam-se a seguir o caminho estreito quando ele o fazia. Então, ele disse: Eu sou o caminho, mas poucos estão dispostos a seguir-me quando esse caminho leva à morte, à rendição ou ao sofrimento. A linha repetiu-se no meu espírito. Mesmo quando não vejo, tu estás a trabalhar. E ele sussurrou: Eles cantam isto, mas confiam em mim quando eu não trabalho da maneira que eles querem. Fui condenado. Eu tinha visto esta canção funcionar. Movia multidões. Mas agora eu vi o que Jesus vê. Uma igreja a gritar declarações enquanto resistia silenciosamente à sua vontade. Diz-lhes, ele disse: Eu sou o Waymaker, mas o meu caminho é santo, e só os puros de coração verão a Deus. Canção 6. Oceans, Where Feet May Fail, de Hillsong United. Se alguma vez houve uma canção que se tornou um hino para uma geração, foi esta: Espírito, guia-me onde a minha confiança não tem fronteiras. Deixa-me andar sobre as águas onde quer que tu me chames. Milhões a cantaram de olhos fechados, braços erguidos. Tocava em conferências, batismos, envios missionários, uma banda sonora de rendição. Ou assim pensávamos. Mas quando Jesus me mostrou esta canção, ele permaneceu em silêncio. Esperei que ele falasse. Mas o que senti primeiro foi dor, uma profunda tristeza paternal. Então ele disse: Eles pediram-me para os guiar, mas só se eu os guiasse para onde eles queriam ir. De repente vi estádios cheios de pessoas a cantar: Espírito, guia-me. Mas no reino espiritual, os seus pés estavam firmemente plantados. Não estavam a avançar, não estavam a andar em obediência, estavam a cantar uma mentira com paixão. Jesus mostrou-me como a canção se tinha tornado uma performance emocional. Muitos cantavam sobre águas profundas, mas recusavam-se a ser incomodados na vida real. Eles queriam intimidade sem obediência, glória sem a cruz. Eles cantam sobre rendição, ele disse, mas nunca renderam os seus relacionamentos, o seu dinheiro, o seu conforto, a sua vontade. Então ele acrescentou algo que me abalou. Cada letra de louvor é um voto. E quando tu fazes um voto falso em meu nome, o céu registra-o.